Pessoal, para a gente falar sobre o jejum, aproveitamento energético e uso de combustível, a gente tem que entender de metabolismo. E para entender de metabolismo, a gente precisa estudar essa bolinha. Então fica aí para a gente melhorar essa ideia. Então, pessoal, falando sobre metabolismo, é uma coisa muito séria, porque a gente não tem nem ideia. Eu revi toda a medicina nesses últimos 6 meses e tive outro impacto, outro tipo de ideia, outro tipo de informação que quase que balançou toda a minha estrutura de conhecimento. E eu queria devolver para vocês um novo olhar, tá? Fica aí, olha só. Essa bolinha é a célula. Então a gente tem vários tipos de bolinhas no corpo, né? A gente tem o neurônio, a gente tem a hemácia, a gente tem uma célula muscular cardíaca, uma célula muscular estriada esquelética, uma célula óssea, né? Uma célula de ovário. A gente tem vários tipos de células diferentes, com vários papéis diferentes para fazer acontecer no nosso corpo. Então, mas peguei um modelo geral de uma bolinha que fica mais fácil. Ou seja, tudo o que a gente faz ou deixa de fazer depende da responsabilidade dela. Então, um conjunto delas, todas juntas, coesas, formam um tecido, uma malha. E a malha toma a forma de um órgão, de um coração, de um pulmão, de um estômago, de um cérebro, né? Então, são conjuntos celulares. E cada uma delas produz a sua energia. A sua energia é chamada de ATP, tá? Tudo o que a gente come, todo o aproveitamento energético é feito por elas. Tá? Então o fato de a gente ficar em jejum ou não, tolerar bem o jejum ou não, significa do aproveitamento energético. Se ela está funcionando bem, sem você estar comendo o tempo inteiro, não precisa comer, porque não tem pane energética. Ela está conseguindo fazer o cheque da produção de ATP. Então está tudo resolvido, está tudo bem, está tudo certo. Tá? Mas se houver falta de condições para ela funcionar adequadamente, ela vai ter um prejuízo da formação de ATP e com isso ela compromete aquele tecido e compromete aquele órgão, compromete aquele sistema e compromete o corpo. Então, o que a gente tem que não ter, o que a gente não pode ter é uma pane energética. Isso eu vivo falando, por quê? Porque é o seguinte, a pane energética impede você de fazer as coisas, né, gente? A gente deixa de conseguir fazer, né? E a gente abre margem para o adoecimento, tá? Porque quando tudo funciona direito, a gente sabe fazer. Então, aqui é o complexo, aqui é o núcleo, né? Aqui chama retículo endoplasmático, ou seja, bem grudadinho no núcleo, ele transfere informações do núcleo para o retículo endoplasmático para mandar a célula fazer o que ela tem que fazer. É muito bacana, né? Então, jejum significa um estado de falta de aporte energético continuado, mas que tudo está funcionando bem. Então, você não tem pane energética. Agora, se tiver pane energética, você deixa de produzir o ATP e a célula começa a gritar: oh, gente, cadê minha energia? Então, significa que a gente tem que atender ao combustível inicial, de entrada, tá bom? Então, vamos para frente. Então, aquela bolinha, ela sofre multiplicações, né, gente? Se ela está em desuso, se ela está em repouso, existe uma fase que chama fase 0, tá? É uma fase que ela está em repouso, não foi instruída, ela não recebeu um estímulo de divisão celular. Então, ótimo, tá? Porque está todo mundo bem equilibrado, não tem necessidade de replicação celular. Mas a partir do momento que ela recebeu um estímulo, você cortou a pele, tá? A pele vai ter que se regenerar. Quebrou o osso vai ter que se regenerar. Então, ele recebeu um estímulo de multiplicação, tá? Então, aqui é uma situação em repouso, aqui é a situação inicial em que a gente deu um start para um crescimento celular. Então, aquela bolinha recebeu a ordem, ó, multiplica aí que nós estamos faltando. Alguns de nós fomos mortos, então a gente tem que replicar. Então, a fase 1 é o start, a fase S é a de duplicação do DNA, porque tudo que tem naquela bolinha, tá, gente? Ela tem que ser replicada, né? Olha só para você ver. Tudo que tem nessa bolinha aqui tem que ser duplicado, tudo isso aqui. Duplicar o núcleo, duplicar o retículo endoplasmático, replicar o complexo de Golgi, replicar as mitocôndrias, replicar todo esse material para a gente fazer uma célula novinha de novo. Então, eu estava onde? Estava aqui.
Então, esse crescimento celular é o start, tá? E a duplicação do DNA vem na sequência, porque tem que duplicar não só o DNA, mas duplicar tudo, né, gente? Que tem que formar uma célula novinha de novo igual, ó. Então, fase 1 de start, fase S de duplicação de DNA, a fase 2 de o crescimento final em preparação para a divisão celular, que chama mitose. Isso aqui não é assunto novo não, tá, gente? Todo mundo que tem uma faculdade passou pelo ensino médio, escolhendo o professor Raimundo, e sabe disso aqui tudo, tá? Os 4 ciclos celulares. Então, já dá para ver que a bolinha tem uma programação intrínseca, ela tem uma inteligência local que é responsável por isso daqui, ó. Precisou, sai do repouso aí, vamos multiplicar, gente. Então, ela starta G1, fase S, G2 e divide, proof. E aqui dá pra gente ver, gente, uma coisa muito interessante, ou seja, não depende da gente, a gente não tem capacidade de interferir em nenhum desses ciclos celulares porque a inteligência é intrínseca, tá? Deus fez assim, o nosso Salvador, nosso Criador fez essa arquitetura celular. Então, cada célula sabe muito bem quando tem que dar o start, quando tem que crescer, duplicar o DNA e quando ela tem que estar prontinha para dividir e substituir uma célula que morreu. Então, aqui é uma célula em repouso, olha que bacana. A célula está lá tranquila, vivendo a vidinha dela, não tem nenhuma intempérie, nenhum problema. Aí você quebrou um osso, entendeu? Machucou a pele, etc. E aí ela recebeu o start. Então, ela começou a ter necessidade de multiplicar. Então, o núcleo da célula recebeu essa informação e aí ele vai ver se ele começa o processo de multiplicação. Isso é muito importante. Isso aqui, ó, é um ponto de checagem. Então, olha como a gente é perfeito. A gente vai começar a divisão celular se a gente puder. Então, o primeiro ponto de checagem é checar se o conteúdo do núcleo, se o nosso DNA está ok, se ele está perfeito, se ele pode ser replicado. Aí tá ok, passou pelo ponto de checagem e começou a duplicação, tá? Então, a fase S é a fase de duplicação do celular, em que a célula está duplicando todas as estruturas dela. A fase G2 é a fase de um crescimento adicional, é aquela fase que ela está quase se separando, né? E tem um ponto de checagem 2, ou seja, você checa antes de começar, duplicou e você checa antes de dividir, tá? Se você, com todos esses pontos de checagem, cheque 1 aqui também tem um cheque, tá? Aqui também tem um cheque na fase S de síntese, de multiplicação do DNA. Todos os pontos de checagem, eles são aptos a interromper o processo de divisão e destruir a célula. Você está errada, você duplicou errado, tem um encaixe que não saiu bem feito. Então você para a multiplicação celular e destrói aquela célula que não conseguiu fazer a duplicação correta. Então isso aqui é muito importante, que depois ela vai se dividir. Aí ela se dividiu igualzinha, ok, célula filha reposta, né? E tem um ponto de checagem final, em que a gente vê se está tudo certo mesmo, porque se apesar de todas as checagens ainda sair uma célula filha com 4 olhos, 5 cabeças, a gente tem que ter uma defesa específica para identificar essa célula e destruir, para a gente não ter as mutações que são os cânceres, tá bom? Então a gente tem um mecanismo de proteção para a gente não ter o câncer. Então, o uso de combustível, a célula só não vai fazer todos esses ciclos dela que ela tem que fazer, tem que cumprir, se não tiver condições para fazer. Então, gente, é triste, né? Você vê que a medicina inteira, ela se resume no metabolismo energético, tá? Então, todas as doenças que a gente tem noção, tudo que a gente estuda em termos de doença, etiquetagem, Alzheimer, infarto, AVC, câncer tal, tipo tal, celular, etc., mutações, etc., passa, quando não é geneticamente mediado, ou seja, que são os casos mais raros, né? Quando você já tem um gene defeituoso e que passa de geração para geração, você tem alterações no DNA ao decorrer da vida, seja por alimento errado, alimento com conservantes, né? Ar poluído,
Ou seja, a célula, coitada, ela não está recebendo o que ela tem que receber para poder continuar tanto as multiplicações quanto as checagens. Então, passa batido algum tipo de situação em que a célula sai defeituosa, mas mesmo assim a gente tem uma célula que é assassina, que são as Natural Killer Cells, as NKCs, que impedem que a gente tenha desenvolvimento de doenças cancerosas. Então, assim, a gente já sabe, a ponto final, a oncologia admitiu, 90% dos cânceres são construídos, ou seja, eles são epigenéticos, são secundários à mutação celular que ocorreu porque a célula não tinha condições de fazer o que ela precisava na hora que ela precisava. Então, isso é muito sério porque a gente passa por um momento de aumento de conhecimento, né, gente? A gente quer conhecer mais. Então, aqui é a célula normal em repouso, aqui ela começa aquele start, olha, deu o start dela. Aí aqui a célula recebeu o start de começar a multiplicar e a gente quer mais conhecimento. A gente sempre vai querer mais conhecimento. A gente quer a resposta para as nossas perguntas. Então, aqui é a célula em repouso, vou pôr um R. Aqui é a célula que recebeu um start de multiplicação, houve necessidade de reparo de algum sistema. Aqui ela começou a sintetizar um novo DNA, né? A gente começou a sintetizar todas essas microestruturas que você está vendo aqui. Elas estão sendo duplicadas e corrigidas, tá? Aqui é uma fase mais avançada da fase S e aqui é a fase de mitose. Então, a célula passa por todos esses mecanismos e em todos eles tem ponto de cheque, tá? Para ver se está tudo certo e pode avançar e pode liberar essa célula nova na circulação. Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa e que é séria, tá? Que a população, deixa eu sair daqui, que a população mundial está doente. E doente de que forma? Doente metabolicamente. Então, essa bolinha que eu mostrei é a bolinha que está disfuncional, é uma bolinha que não está funcionando direito, não está funcionando bem com toda a sua performance, tá? Então, a célula, ela tem que ter condições para executar o trabalho dela. Então, ela só não vai executar se a oferta estiver insuficiente ou se tiver aumento do gasto. Pronto. Isso é o metabolismo, que impede que a célula faça o seu trabalho, faça a produção do seu ATP e te mantenha vivo, tá? Então, a baixa de oferta e aumento do gasto não permite que a célula faça o ATP dela para ela fazer o trabalho dela e manter a gente vivo. Então, isso é uma doença metabólica. E dados estatísticos do início de 2024 mostram que 88% da população mundial está doente, sem saber, porque não tem doença manifesta, tem doença metabólica, ou seja, a célula não está funcionando direito e ainda não apareceu no sistema. Só quando a gente tem um grande acometimento dos órgãos e dos sistemas é que a gente vai ter uma apresentação clínica com a doença que apareceu, mas tudo isso vem de um erro metabólico. Só 12% da população mundial está saudável metabolicamente. Isso é muito importante porque cada 10 amigos seus, 8,8 está doente metabolicamente sem saber. Então, olha como é grave, olha como que é importante e não passa pelo jejum, porque o jejum otimiza o funcionamento dessa célula, porque tem célula que está gastando energia sem estar produzindo adequadamente. É aquele funcionário lá lento, entendeu? Que está enrolando serviço, que está escondendo as coisas para fazer, enrolando literalmente e recebendo dele, recebendo do orçamento e não está produzindo nada. O jejum, ele corta gastos desnecessários e aumenta a performance do funcionamento celular, porque ela vai ter aumento de oferta porque encerrou com os gastos desnecessários. Então, para encerrar esse assunto de uma vez por todas, né, a autofagia, deixa eu até apagar isso aqui todo. A autofagia, ou seja, você come, fagos quer dizer comer, tá?
A autofagia quer dizer você se comendo, você se destruindo, literalmente. Então, quem faz isso? Enxugamento de orçamento. Quem faz isso? Jejum. E o que ele faz? Aumenta a autofagia, ou seja, elimina os gastos excessivos com gente que não está sendo eficiente, para dar energia suficiente para quem está sendo eficiente. E aí todo mundo sai ganhando. Então todo mundo que fez jejum ou faz ou pratica sabe que o cérebro funciona 1000 vezes melhor, que a sua disposição é muito maior, que o seu aprimoramento muscular é muito melhor, o seu sono é muito melhor porque a máquina está em alta performance, porque cortou gastos desnecessários, então ela está sendo mais eficiente. Então vamos acabar com esse assunto de uma vez por todas, estudar mais, ter mais conhecimento e promover, instituir o jejum na nossa vida. Combinado? É isso aí.